E já que a gente viu aí que a Amanda conduziu essa entrevista, vamos aproveitar então para falar com ela agora, para trazer informações de um assunto que é muito cobrado pelos nossos leitores e leitoras, não é? Os prazos e tudo que está relacionado à entrega do primeiro cartão, do primeiro título de residência. A gente tem atualizado várias informações sobre esses processos da AIMA, a agência responsável pela concessão da residência aqui em Portugal, e a Amanda agora traz para a gente um balanção do que tem nesse momento com relação às pessoas que esperam o seu primeiro título. É isso, Amanda? Bom dia. Olá, Carol, bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no nosso Radar DN Brasil, o último dessa temporada. Aproveito para parabenizar você, Carol, pela ideia do Radar DN Brasil, que está sendo um grande sucesso. Esperamos que essa seja uma pausa para muitas outras novas temporadas do nosso Radar e também agradecemos a todas as pessoas que nos acompanham todas as sextas aqui no YouTube, também no site do DN Brasil e nas nossas redes sociais. Temos audiência não só aqui em Portugal e no Brasil, mas também em outros países. E isso nos deixa muito contentes no nosso trabalho aqui no jornal DN Brasil. Bom, e como prometido é devido, como é o ditado aqui em Portugal, eu prometi na semana passada que no Radar de hoje eu traria informações a respeito do tempo de espera para a emissão do primeiro título de residência. Porque nos últimos meses nós focamos muito aqui no DN Brasil sobre a questão das renovações. Sabemos que foram muitos anos aí de um processo muito complicado de renovações, mas que agora está se normalizando. No entanto, nós recebemos muitos pedidos de informação de pessoas que estão esperando o seu primeiro título de residência aqui em Portugal com algumas demoras. Principalmente são casos de reagrupamento familiar e também de visto, de várias tipologias de visto, em especial o visto de procura de trabalho, que apesar de suspenso desde 23 de outubro do ano passado, ainda há pessoas que vieram com esse visto e ainda estão esperando. Bom, vamos por partes. O que eu apurei com algumas fontes da AIMA é o seguinte. Muitas pessoas não lembram que depois de 23 de outubro, quando a lei mudou, aumentou o prazo que a AIMA tem para decidir sobre o reagrupamento familiar. Esse prazo, que era oficialmente de 3 meses, agora está na lei, que é de 9 meses. Portanto, a pessoa pode já esperar que dificilmente esse processo vai andar com menos de 9 meses, pelo menos nesse momento. E por que eu digo pelo menos nesse momento? Porque estão em tramitação algumas dezenas de milhares de pedidos de reagrupamento familiar que a AIMA está tramitando. Por isso, é normal, e essa é uma das razões também para que a lei tenha mudado, que são 9 meses de prazo desde outubro do ano passado. Essa é uma informação importante para se fixar. O que também uma fonte me disse foi que, no caso das pessoas que estão fora do território nacional e fazendo o processo de reagrupamento, esse processo é sim mais demorado, mas no caso das pessoas que estão aqui em Portugal, esse tempo pode não atingir os 9 meses. Mas, via de regra, uma pessoa só pode contar como um atraso se passou dos 9 meses, porque essa é a nova lei que está em vigor aqui em Portugal. Vocês lembram que a lei mudou com várias alterações em outubro do ano passado, após uma votação no Parlamento que reuniu o PSD, que é o partido do governo, também o Chega e os votos da Iniciativa Liberal, sabendo que o Chega, enquanto uma bancada maior, foi determinante para a aprovação dessas mudanças. O segundo ponto, em relação a outros vistos, o que a minha fonte me diz é que não há significativos atrasos, mas que o grande fator que determina se o prazo vai ser atendido ou não é se a pessoa fez a instrução correta do processo, ou seja, se a pessoa enviou e entregou e depois mostrou na entrevista todos os documentos. Nós sabemos, e é uma grande verdade, que há uma grande discricionalidade nas lojas da AIMA. Você pode ir na loja X, a lista vai ser uma, e se você for na loja Y, a lista será outra. Sabemos que esse tipo de coisa acontece bastante na maior parte dos órgãos públicos aqui em Portugal e na AIMA principalmente. No entanto, o que essa fonte me diz é que um grande fator para que esse prazo esteja dentro do prazo correto, do prazo legal, é que a pessoa envie todos os documentos. E, de fato, nós temos que concordar que a responsabilidade do envio dos documentos corretamente é do imigrante. E muitas vezes isso já foi dito até por advogados aqui no DN Brasil. As pessoas não entregam todos os documentos ou não levam todos os documentos na entrevista porque acham que isso não vai fazer diferença. Acham que só faltou esse papel, só faltou aquele papel, que isso não vai ter um grande peso determinante no prazo e na decisão. Mas sim, pessoal, tem.
E como eu disse, isso já foi dito por advogados e já foi dito também, e foi me dito por essa fonte da AIMA, que um grande fator que pesa na decisão é que as pessoas enviem todos os documentos. Então, pega a lista no site da AIMA, da sua tipologia de documento, e leva todos aqueles documentos, mesmo aqueles que você acha que talvez não vai pedir, um amigo meu foi e não pediram. Levem tudo, porque isso é um grande fator para que o seu pedido seja analisado atempadamente. Outro ponto, deixa eu aqui consultar as minhas anotações, é em relação à emissão dos documentos na Casa da Moeda. Eu perguntei se uma demora poderia estar associada à emissão da Casa da Moeda, porque nós sabemos que alguns meses a Casa da Moeda estava um pouco lenta, isso foi admitido pela própria AIMA, e nós divulgamos isso aqui no DN Brasil. Houve alguns problemas sim, mas essa fonte me assegura que nesse momento não há nenhum problema de atrasos relacionados com a Casa da Moeda. E para finalizar esse comentário aqui no DN Brasil, eu também queria convidar as pessoas a lerem uma notícia, uma reportagem que eu escrevi nessa semana sobre o chamado Contingente 5, que é o novo contingente de agentes de fronteira e especialistas da Frontex com forte aparato tecnológico que estão agora sediados aqui em Portugal para fazer o controle das fronteiras. Esse contingente foi apresentado numa cerimônia na quarta-feira à tarde, nós enquanto jornalistas estávamos lá, publicamos a reportagem no DN, também no DN Brasil, em que nós explicamos como será esse trabalho. Aqui em Portugal vai ter um grande foco nos aeroportos, com a fiscalização da documentação dos passageiros que chegam, e fica aqui mais esse alerta para as pessoas que ainda insistem em vir para Portugal como turistas com o objetivo de ficar, que a fiscalização já tem sido reforçada nos últimos meses com a UNEF e agora será reforçada ainda mais com esses agentes, são 60 agentes da Frontex que vão ficar nos aeroportos. Mas não só. Há também grande foco nas fronteiras terrestres, nas fronteiras marítimas, ou seja, todas as fronteiras vão ter esse reforço com 300 agentes e também especialistas que vão fazer esse trabalho de forma permanente aqui em Portugal e também na Espanha. Por isso fica esse convite para que leiam a reportagem desse trabalho que nós realizamos essa semana aqui no DN e no DN Brasil. Muito obrigada pela audiência de todos ao longo desses últimos meses e até a próxima. É claro que a gente não vai deixar de fazer vídeos aqui mesmo nessa pausa de verão do Radar DN Brasil. Vamos continuar com notícias todos os dias e com vídeos também aqui no YouTube e nas redes sociais do DN Brasil. Muito obrigada, Carol. Até a próxima.